Beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de contabilidade geral, né? Nós vimos aí a teoria nos blocos anteriores e nesse bloco ficamos aqui de trazer algumas questões para que nós possamos fixar esses conhecimentos aí estudados dentro do nosso curso aí de contabilidade geral. Eu separei algumas questões ao estilo CESP, certo e errado, porque elas facilitam, tem um potencial didático muito grande, beleza? Então, pessoal, mesmo se você não está se preparando para o CESP, a hora aqui, na verdade, é de fixação de conhecimento. É claro que no nosso material em PDF nós vamos dar um direcionamento de acordo com a banca do edital, beleza? Então, aqui o vídeo é só mais para fins de fixação do conhecimento mesmo. É claro, para quem já está estudando para a banca CESP, já vai vendo aí como essa banca, as peculiaridades de exigência da banca CESP. Beleza, pessoal? Então, vem comigo aqui no slide e vamos começar nessa maratona de fixação de contabilidade e balanço patrimonial. Então, nossa corujinha aí, né? Hora de nós praticarmos os conhecimentos aí estudados. Então, primeira questão que nós separamos aí, vamos analisar ela aí, certo ou errado. As ações em tesouraria representam as ações da companhia que são adquiridas pela própria sociedade e devem ser registradas no patrimônio líquido em conta credora, de modo a aumentar assim o valor do capital social. E aí, pessoal, isso aí está certo ou está errado? As ações em tesouraria representam ações da companhia que são adquiridas pela própria sociedade. Beleza, até aqui tá perfeito. Sempre questões aí, e principalmente CESP, vocês devem analisar por partes, né? Analisou lá a primeira parte da questão, as ações em tesouraria representam as ações da companhia que são adquiridas pela própria sociedade. Beleza, até aqui tá ok, né? E devem ser registradas no patrimônio líquido. Perfeito. Em conta credora, de modo a aumentar assim o valor do capital social. Não, né, pessoal? Essa conta aqui, ações em tesouraria, ela é redutora do PL. Então, ações em tesouraria é uma conta, aproveitar para nós revisarmos aqui, redutora do patrimônio líquido. Se ela é uma conta redutora do patrimônio líquido, ela tem natureza o quê? Natureza devedora, não é uma conta credora, devedora. Então, aqui está o erro do item, ó, conta credora. De modo a, outro erro aqui, se ela é uma conta devedora, o patrimônio líquido tem natureza o quê? Credora. Logo, se ela é uma conta redutora do PL, possui natureza devedora, ela vai o quê? Vai diminuir o capital social. Então, tem dois erros aqui. Aqui seria para nós corrigirmos devedora, de modo a diminuir o valor do capital social. Então, essa questão está errada, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ações de tesouraria, né, quando a empresa lá adquire as suas próprias ações, né, basicamente para elevar o preço delas ou realizar uma nova venda no futuro, talvez aí, obtendo um ágio, né? Basicamente seria isso aí, essa conta ações em tesouraria. Tranquilinho o item, né? Segunda questão, pessoal. Um conjunto completo das demonstrações contábeis compreende o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado, quando exigido legalmente, as notas explicativas. Bem, interessante esse item para que nós possamos revisar o que? Conjunto completo das demonstrações contábeis.
Então, conjunto completo das demonstrações contábeis. Isso está lá no CPC 26. Nós estudamos aí, bem no início lá, primeiro bloco teórico de aula, nós estudamos quais são esse conjunto completo das demonstrações contábeis. Basicamente, pessoal, o que inclui lá? Balanço patrimonial, obviamente, né? Balanço patrimonial. O que mais? Demonstração do resultado do exercício, né? Demonstração do resultado abrangente. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que mais? Demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração do valor adicionado, a DVA. Notas explicativas. Informações comparativas. Então, todas essas demonstrações com informações comparativas. Beleza? Então, temos balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA, notas explicativas e informações comparativas de cada uma dessas demonstrações. Tirando as notas explicativas, né? Mas, por exemplo, eu vou ter lá DRE. Eu vou ter 2000x1, 2000x2. Para a gente que? Para fins de comparação desse valor aqui, né? Da evolução dos valores. Basicamente seria isso. Tranquilo? Então, vamos ver aí se esse item ele nos retorna aí, né, pessoal, todas essas demonstrações. Então, balanço patrimonial, perfeito, demonstração do resultado do exercício, resultado abrangente, DMPL, né, DFC, DVA, quando exigido legalmente, e as notas explicativas. É isso mesmo aí que retorna o item CPC 26 ou NBC-TG, né? 26, itemzinho 10. Dessa norma, ele nos retorna isso aí. Então, essa questão está certa. 3. O balanço patrimonial demonstra a composição qualitativa do patrimônio da entidade. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil financeira, beleza? Lembrando, o termo demonstração contábil é o mesmo que sinônimo de demonstração financeira. A gente usa mais comumente aí demonstração contábil, mas pode aparecer demonstração financeira, beleza? Então, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil financeira cuja finalidade reside na apresentação da posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. Posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, evidenciando seu patrimônio de forma qualitativa, né, e quantitativa, em termos de valores, né? Qualitativa, em termos de a qualidade do patrimônio, né? Quais a especificação desse patrimônio? Eu tenho caixa, eu tenho veículos, né? Eu tenho minhas obrigações, fornecedores, por exemplo, meu capital próprio, capital social. Então, isso aqui seria a qualidade. Aí, em termos quantitativos, caixa, quanto que eu tenho? Eu tenho R$1.000 no caixa. Veículos, eu tenho 25 mil. Fornecedores, 15 mil, né? E assim por diante. Basicamente, então, a parte quantitativa e a parte qualitativa. A nomenclatura das contas, basicamente é isso. Então, esse itemzinho aí, pessoal, é isso mesmo. Ele representa aí a posição financeira da empresa em determinada data. Interessante aí, então, você anotar que o balanço patrimonial, ele tem o quê? Uma posição estática. Ela é uma demonstração estática. Enquanto lá, por exemplo, a DRE é uma demonstração dinâmica. O balanço patrimonial, lá em determinada data, representa uma posição estática financeira e patrimonial, evidenciando o patrimônio de maneira qualitativa e
quantitativa. É isso aí, na verdade isso aqui é um conceito válido de balanço patrimonial. Tá perfeito isso aí, pessoal, tá certinho. Mais uma questãozinha aí. O balanço patrimonial representa quantitativamente e qualitativamente a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Pô, pessoal, isso aqui igual, né, praticamente. Tá certinho aí. Praticamente replicou aí o que nós estudamos, detalhamos na questão anterior. Então não tem, só para vocês verem aí que as questões se repetem e que, professor, um simples conceito aí de balanço patrimonial, vem comigo aqui. Deixa eu dar uma quebrada aí na tela, né? O que acontece, pessoal? Mesmo, saber o conceito, o professor vai cair em prova, tá aí, ó, 2 exemplos de questões que podem vir aí na sua prova. Uma forma de ABCDE, um itemzinho, aquelas questões que eles colocam as assertivas, né? 1, 2 e 3, ele fala apenas 1 está certo, apenas 2, enfim. Então pode vir alguma questão nesse sentido, ou se for CESP aí, que nem essas 2 questões aí que nós acabamos de visualizar. Então questões que não dá para errar em prova, galera. Não dá para errar em prova esse tipo de questão. Saber aí o básico, o que é o balanço patrimonial. Não podemos errar. Anteriormente nós vimos aí também a questão do conjunto completo das demonstrações. Tem que saber, isso é básico. Quais são as demonstrações contábeis? Tem que saber qual é o conjunto completo. Tranquilo? Temos que saber esse item 10 aí do CPC 26. E esses aspectos introdutórios, conceito, o que representa, o balanço patrimonial representa uma posição estática, nos demonstra que a parte qualitativa, a nomenclatura basicamente das contas e o aspecto quantitativo, os valores de cada um desses elementos patrimoniais. Tranquilo, galera? Vamos aqui dar sequência então ao estudo das questõezinhas aqui para que nós possamos revisar e fixar os conhecimentos teóricos que nós estudamos anteriormente. Beleza? Então vamos lá. Questão 5, pessoal, vamos lá. O balanço patrimonial é a representação que demonstra as origens e aplicações de recursos econômicos, ativo e passivo, respectivamente. E aí, pessoal, isso aí está certo ou está errado? Balanço patrimonial é a representação que demonstra as origens e aplicações de recursos econômicos, ativo e passivo, respectivamente. Não, né, pessoal? Isso aí está errado. Nós estudamos lá que o balanço patrimonial, a finalidade, né, é apresentar o quê? A posição financeira e patrimonial da empresa lá em determinada data, né? Uma demonstração estática, posição estática, né? Compreendendo aí todos os bens, nossos ativos, bens, direitos, ativo, as obrigações, passivo exigível, né? E o nosso patrimônio líquido. Então, a demonstração, essa que demonstra as origens e aplicações, pessoal, nem existe mais atualmente, mas ela era chamada de demonstração de origens e aplicações do recurso, a famosa aí DOAR. Quem é mais da antiga deve se lembrar, isso aqui era dolorido na faculdade, essa demonstração aqui para estudar. Era chatinha mesmo, mas ela foi substituída por outra que também é chatinha, a demonstração mais difícil aí de estudo atualmente, que é a DFC. Então hoje não temos mais a DOAR, nós temos a DFC, que nos retorna em todo o fluxo de caixa, tudo aquilo que os recebimentos e os pagamentos, os ajustes estão lá na DFC, e nós vamos ter uma aula específica, né, para tratar sobre essa demonstração. Então, esse itemzinho aqui está errado, tá bom? Que ele não demonstra as origens e aplicações de recursos econômicos, tá bom? E até aqui, se você ainda... Ele troca aqui, né, pessoal? Origens, ele relaciona com ativo. Não, ativo é o que? A aplicação. E passivo é o que? Uma origem. Então, mesmo se você não soubesse, será que ele demonstra as origens e aplicações? Aqui tem 2 erros, então, essa questãozinha aqui. Beleza?
Outra questão, o objetivo do balanço patrimonial é evidenciar a situação financeira e patrimonial da organização em determinada data, representando desse modo uma posição dinâmica do negócio. E aí, pessoal? Você que já está antenado aí já viu, né? Posição dinâmica, não, né? Posição estática. Olha que barbada, pessoal. Posição estática. Então, o objetivo realmente é evidenciar a situação financeira e patrimonial em determinada data, representando desse modo uma posição estática do negócio. Gabarito errado. 7. Com base no que dispõe a legislação sobre as sociedades por ações, julgue o item subsequente. No balanço patrimonial, as contas de passivos são classificadas em dois grupos, circulante e não circulante. No grupo não circulante, inclui-se o patrimônio líquido. Ó, aqui a gente já começa a ver a estrutura básica, né? Vamos lá, qual é a estrutura básica do balanço patrimonial? Nós temos aí basicamente duas colunas, né? Ativo, passivo. O ativo divide-se em circulante e não circulante. E o passivo também em circulante e não circulante. E nós temos o patrimônio líquido, aqui dentro da coluna do passivo. Então, essa é a estrutura aqui. Vamos botar aqui as coluninhas para ficar mais claro. A estrutura, até vamos separar aqui o patrimônio líquido. A estrutura básica do balanço patrimonial é essa, pessoal. Quadrinho aí, ó, vai ficar bonitinho. Beleza? Então essa é a estrutura. Coluna do ativo, coluna do passivo. Ativo, de acordo com o seu grau de liquidez, de conversibilidade, em grau decrescente de conversibilidade, é dividido em dois grupos, circulante e não circulante. O passivo em grau decrescente de exigibilidade, aqui é conversibilidade, liquidez, é dividido em dois grupos, circulante e não circulante. Lembrando que esse grupo aqui é também chamado de passivo exigível. E o patrimônio líquido é o passivo não exigível. Lembrando novamente que é interessante saber esses sinônimos, né, pessoal? O que é capital próprio, passivo exigível, capitais de terceiros, né? Patrimônio líquido, capital próprio. Aqueles sinônimos é muito importante saber. Só destacando novamente aqui para a gente revisar esse ponto. Então, essa é a estrutura básica do balanço patrimonial. Então, vamos ver esse itemzinho novamente. Vamos ler ele para ver se está certo ou está errado. No balanço patrimonial, as contas de passivos são classificadas em dois grupos, circulante e não circulante. Tudo ok, né? Até aqui nós vimos passivo, circulante e não circulante. No grupo não circulante, inclui-se o patrimônio líquido. Não, né, pessoal? Não é dentro do não circulante que está o patrimônio líquido. Beleza? O patrimônio líquido é um grupo separado aqui. Nós temos, vou estar passando, nós temos três grupos. Circulante, não circulante e patrimônio líquido. Né? Dentro do passivo, três grupos. Mas ele não significa que o patrimônio líquido está dentro do não circulante. Esse é o erro da questão. Então, ela está errada aí. Agora sim, vamos passar. Questão 8. A conta duplicatas a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço. A conta duplicatas a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço, acima da conta estoques, tendo em vista que aquela é mais líquida que esta. Olha que legal essa questãozinha aí, pessoal. Vamos analisar ela. Vamos lá. A conta duplicados a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço.
Vamos dividir a questão aqui. Primeira parte da questão. A conta duplicados a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço. Ó, qual é o lado esquerdo? Aqui, né, pessoal? Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo é o quê? Os nossos ativos. Lado direito, os nossos passivos. Exigível ou não exigível, né? Patrimônio líquido. Então, vamos lá. Conta duplicadas a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço. Sim, né? Duplicatas a receber. Lembre-se, sufixo a receber representa o quê? Um direito. Sendo um direito, por sua vez, em regra, né, os direitos são o quê? Ativos. Então, está do lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Então, essa parte aí tá ok, tá certo essa primeira parte da questão. Acima da conta estoques, tendo em vista que aquela é mais líquida que esta. Vamos lá. Eu comentei aqui, né, pessoal, que as contas do ativo são dispostas em quê? Dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez ou de conversibilidade. Liquidez ou conversabilidade. Então, pessoal, o que é esse grau de liquidez? É o prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados em dinheiro. Então, quanto maior a liquidez, né, mais rápido eu transformo em dinheiro. Então, por isso que o caixa ele vem lá em cima no balanço patrimonial. Então, vai ter lá o ativo circulante, caixa. Por quê? Porque ele só tira do caixa já é dinheiro, não é mesmo? Aí depois nós temos o quê? Caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras, liquidez. Aí nós temos lá duplicatas a receber. Também ela é líquida, até porque a gente pode ir no banco e descontar, né? Aquela operação de duplicatas descontadas. Então é mais fácil, por exemplo, do que estoques. Estoques ele fica abaixo mesmo, realmente ele fica abaixo no balanço patrimonial, porque o estoque aí precisa do quê? De venda, demanda o quê? Um terceiro na jogada. Então o terceiro tem que vir comprar o estoque, beleza? Já as duplicatas a receber, não. Eu posso ir lá no banco e trocar por dinheiro. Claro, uma operação financeira, né? Mas, enfim, não depende de terceiros. Então, ele tem uma característica de ser mais líquida. Então, realmente, aqui está certa essa segunda parte, pessoal, né? A conta duplicados a receber apresenta maior liquidez, né? A qualquer momento pode ser baixado, o cliente vai lá e paga, né? Ou eu posso descontar essa duplicata. Já os estoques não dependem da comercialização, aí se for no caso de uma empresa comercial, ou se for uma empresa industrial, precisa eu utilizar, né, na produção, enfim, um estoque de matéria-prima. Então, realmente, a conta duplicados a receber possui maior liquidez do que a conta estoques. Bem interessante, bem inteligente essa questãozinha aí, e ela está correta. Beleza, pessoal? No ativo, as contas são classificadas em ordem crescente do grau de liquidez dos elementos nelas registrados. Pô, acabamos de ver isso aí, pessoal. Ó, não é ordem crescente, é decrescente. Decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados. Então, esse item está errado. 10. Em relação ao encerramento do exercício social e às normas legais aplicáveis à contabilidade, julgue o próximo item. A estrutura do balanço patrimonial obedece a regras rígidas, segundo as quais o grupo de realizável a longo prazo não pode ser demonstrado depois do ativo permanente. Vamos lá, galera. Isso aí, essa questão exige conhecimentos aí do artigo 178, que nós estudamos lá, da Lei 6404 de 76, a nossa Lei das Sociedades Anônimas. Parágrafo 1º, que ele fala: no ativo as contas serão dispostas em ordem
decrescente lá do grau de liquidez, né, que nós vimos aí dos elementos registrados, os seguintes grupos. Aí ela nos retorna os grupos lá. Ativo circulante, não circulante. Dentro do não circulante nós temos lá realizável a longo prazo. E esse ativo permanente aqui, pessoal, não é muito comum essa nomenclatura, mas ativo permanente, o termo ativo permanente engloba o quê? O nosso ativo imobilizado, intangível e investimento. Então, quando aparecer ativo permanente, não é muito comum aparecer esse termo. Aparece mais nas questões de análise. Análise das demonstrações contábeis até que aparece mais. Mas, enfim, se aparecer, entendo ativo permanente como ativo imobilizado, intangível e investimento. Então, o que esse item fala? A estrutura do balanço patrimonial obedece a regras rígidas, realmente, segundo as quais o grupo de realizável a longo prazo não pode ser demonstrado depois do ativo permanente, justamente pelaquela questão do grau de liquidez. O realizável a longo prazo, ele possui maior liquidez. Então, nós temos ativo não circulante. Aí vem ativo realizável a longo prazo, né? Imobilizado, intangível, investimentos. Então, o ativo realizável a longo prazo, ele vem antes do que a banca chamou aqui de ativo permanente, que envolve imobilizado, intangível e investimento. Beleza? Então, esse item está corretíssimo. 11. A classificação dos ativos e passivos no balanço patrimonial pelo critério de liquidez pressupõe que o valor dos ativos mais antigos venha em primeiro lugar. Vamos lá. A classificação dos ativos e passivos no balanço patrimonial pelo critério de liquidez pressupõe que o valor dos ativos mais antigos venha em primeiro lugar. Não, né, pessoal? Não tem a ver com a questão da antiguidade. Aqui está o problema desse item. Não é essa questão, o mais antigo, o mais novo. Não, é o critério do quê? De liquidez. Então, corrigindo o item. A classificação dos ativos e passivos do balanço patrimonial pelo critério de liquidez pressupõe que o valor dos ativos com maior liquidez venha em primeiro lugar. Sejam evidenciados aí antes dos demais. Então, esse item está errado. Mais uma questãozinha aí. Relativamente ao balanço patrimonial e à sua apresentação e composição, julgue os itens que se seguem. Os adiantamentos a diretores, por conta da realização de despesas ainda não incorridas, que constituam operações usuais da empresa, devem classificar-se no ativo circulante. Vamos lá, pessoal, vamos analisar isso aí. Os adiantamentos a diretores, por conta da realização de despesas ainda não incorridas, que constituem operações usuais da empresa, devem classificar-se no ativo circulante. Vamos lá, então o que é adiantamento a diretor? É o quê? Um direito, né? Eu adiantei um valor para o diretor, eu tenho um direito, a empresa tem um direito contra esse diretor. Ele tem que efetuar lá o trabalho dele, basicamente seria isso. Então isso aqui é o quê? Um direito. Sendo um direito, é um ativo, né? Então, beleza, até aí tudo bem. Agora, é circulante, não é circulante? Qual é o esquema? Vamos lá. Então, vamos analisar da seguinte forma. A empresa ela possui uma obrigação com os diretores. Então, ela tem que ir lá, nós temos os diretores aqui, e nós temos que pagar o quê? Salários para esses carinhas. Então, nós temos que pagar os salários deles. Então, a empresa tem uma obrigação com esses diretores, pagamento de salários. O que acontece? Então, a empresa adianta o valor desse salário aos seus diretores. Ela pega, ele tem que receber lá
em X1 e ela adianta para X o pagamento. Ó, estou te adiantando os salários. Então, perceba aí, pessoal, que nós temos uma despesa, né, a realização de uma despesa antes do fato gerador. Qual é o fato gerador? O fato gerador é o quê? O trabalho trabalho dos diretores. Não é mesmo? Então, é isso que fala lá, ó. Os adiantamentos de diretores por conta da realização de despesas ainda não incorridas. Por que não incorridas? Pô, ainda não ocorreu o fato gerador. Então, ele vai trabalhar lá no mês X1. Né? Então, vamos botar aqui, fevereiro. Só que em janeiro eu adiantei, lá no mês X. Eu adiantei. Então, ainda não teve o fato gerador. Então, por conta da realização de despesas ainda não incorridas, né, que constituem operações usuais da empresa, devem classificar-se no ativo circulante. Beleza? Então, esse item realmente está certo. Se fosse operações não usuais, né, pessoal, aí sim, aí não podia colocar no ativo circulante. Mas o item realmente aí está perfeito, essa questãozinha aqui sobre adiantamento de diretores. Mais uma questão aí, galera. Caso os passivos sejam pagos durante o ciclo operacional, olha que interessante, revisar aqui a questão do ciclo operacional. Caso os passivos sejam pagos durante o ciclo operacional normal da entidade, eles serão classificados como circulantes. Então, pessoal, tanto ativos e passivos, né, que sejam recebidos, no caso dos ativos, ou pagos, no caso dos passivos, dentro do, vamos colocar aqui, ó, ciclo operacional, eles devem ser classificados onde? No circulante. Beleza? Então, o que é ciclo operacional aí no caso dos ativos? Toda aquela questão do processamento, né? Envolve toda aí, desde a aquisição dos ativos, processamento, até a minha venda, realização de caixa. Tranquilo? E o ciclo operacional para passivo também envolve lá toda a questão, né? Desde a obtenção dessa obrigação até o pagamento dela. Então, se o ciclo operacional tiver lá 17 meses, por exemplo, eu vou considerar a segregação em circulante e não circulante de acordo com o ciclo operacional, beleza? Isso está claro lá na Lei 6404. Tranquilo, pessoal? Então, esse itemzinho está perfeito. Caso passivos sejam pagos durante o ciclo operacional normal da entidade, eles serão classificados como circulante, beleza? As obrigações da companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não circulante, tomando-se como referência o exercício social ou o ciclo operacional da empresa, se esse tiver duração maior que o exercício social. Vamos lá. Outra questãozinha aqui, né, que fala sobre aqui, ó, ciclo operacional. Ele resume o que nós vimos aí anteriormente, pessoal. As obrigações de companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não circulante, tomando como referência o exercício social. Beleza. Ou o ciclo operacional da empresa, se estiver duração maior que o exercício social. Foi o que eu falei lá. Então, exercício social, 12 meses. Se tiver lá um ciclo operacional maior, digamos 17 meses, eu não vou considerar o exercício social de 12 meses. Eu vou considerar a segregação em circulante e não circulante pelo período do ciclo operacional. Então, esse item está correto. Os veículos de uma empresa automobilística destinados à venda deverão ser classificados no ativo circulante, realizável a longo prazo ou imobilizado, conforme o momento da alienação do bem. Vamos lá, pessoal. Os veículos de uma empresa automobilística destinados à venda. O que são veículos destinados à venda, pessoal? Traduzindo, são o quê? Estoques, nesse caso. Por quê? Porque é
veículo de uma empresa automobilística destinado à venda, uma revenda de automóveis, né? Então, qual é o estoque de uma revenda de veículos? São os próprios veículos. Então, nesse caso aqui, veículos não é ativo imobilizado, e sim estoques. Beleza? Então, os veículos de uma empresa automobilística destinados à venda deverão ser classificados no ativo circulante, realizável ou imobilizado. Realizável a longo prazo ou imobilizado. Aqui está o erro. O erro da questão está aqui, ó. Conforme o momento da alienação do bem. Não. Nesse caso, os veículos estão sendo de uma empresa automobilística destinados à venda. Então, nesse caso, os veículos são estoques. Não podemos confundir aí com os veículos ativo imobilizado destinados aí à operacionalização, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa comercial lá e eu tenho um caminhãozinho, um veículo para entregar as minhas mercadorias. Esse veículo, sim, é ativo imobilizado, utilizado nas atividades operacionais da empresa. Transporte de clientes, transporte de mercadorias, beleza? Então, vem comigo aqui. Você sabe aí, tem as revendas aí, né? As concessionárias que a gente chama. Então, ela tem lá os veículos. Bom, a concessionária da Honda lá vai ter Honda Civic, CR-V, Honda City, Honda Fit, por exemplo. Beleza. Então, esses veículos são os estoques, são as mercadorias para vender. Então, eles são classificados lá no ativo circulante como estoque. Agora, por exemplo, essa mesma concessionária, ela tem aquele carro, o carro de test drive lá, por exemplo. Esse carro, esse veículo, ela vai estar onde no balanço patrimonial? Vai estar no ativo imobilizado. Por quê? Porque ela é utilizada nas atividades operacionais. Ele é um meio que você tem para o fim, que é o quê? A venda. Então, você dá aquela banda lá no carro, pô, achei legal, achei interessante, vou comprar. Beleza? Você não vai comprar o carro do test drive, você vai comprar o que está lá na vitrine exposto, né? Então, não podemos confundir aí. Essa questãozinha tentou fazer essa inversão aí. Nesse caso, os veículos são o quê? São estoques, tá bom? Mas não confunda aí com os veículos que são utilizados aí nas atividades operacionais. Esses sim são veículos classificados no ativo imobilizado. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Então, volta aqui que nós temos bastante questões ainda. Então, esse item está errado justamente nesse ponto aqui, né? Participações em outras empresas, caixa equivalentes de caixa e imposto a recuperar são contas do ativo. Participações em outras empresas, caixa equivalentes de caixa e imposto a recuperar são contas do ativo. Vamos lá, pessoal. Participações em outras empresas. É só você raciocinar. Pô, isso aí é um bem, é um direito. Se eu tenho uma participação em outra empresa, eu tenho o quê? Um direito, né, pessoal? Então, nós classificamos aí como um ativo. Então, participações, perfeito, é um ativo. Caixa equivalentes de caixa, né? Tranquilo, ativo, sem maiores problemas, é um bem monetário, né? Tudo tranquilinho. Imposto a recuperar também é o quê? Um ativo. Lembre, sempre a recuperar, pessoal, a recuperar vai nos indicar que isso representa o quê? Um direito. Então, a recuperar, direito. A pagar, obrigação. Se tivesse aqui imposto a pagar, aí sim, aí seria um passivo e o item estaria errado. Mas, do jeito que o item está aqui, realmente, essas três questões, esses três elementos patrimoniais são ativos. Então, o item está correto. Beleza, pessoal? Se tivesse aqui a recolher, ó, na hora da prova fica esperto aí, ó. A recolher é diferente de a recuperar. A recuperar. Isso aqui é ativo, é um direito. A recolher é o quê? É um passivo. Então, imposto a recolher, passivo. Imposto a pagar.
passivo, obrigação, imposto a recuperar, ativo, um direito, beleza? Outra questão aí. Essa questão ela nos dá um rol, né? Um rol de contas e os respectivos valores. Então, nos traz lá imposto sobre o lucro, prejuízo acumulado, despesa de salários, telefone a pagar, despesa de combustível, despesa de energia, despesa de material, encargos sobre folha de pagamento a recolher, gasto com desenvolvimento de novos produtos, reservas, empréstimo a pagar, salários a pagar, aplicações financeiras, ações de controladas e coligadas, abatimento sobre vendas, fornecedores de estoques, imposto a recolher, veículos e marcas, estoque de mercadorias para revenda, custo das mercadorias vendidas, disponibilidades, duplicados a receber em longo prazo, duplicados a pagar de longo prazo, clientes, receita bruta de vendas, capital social. Ufa! Com base no fragmento de balancete de verificação apresentado acima, é correto concluir que o ativo circulante apurado corresponde a 6.220. Beleza, pessoal? Então, questão aí bem típica de classificação das contas, que nós temos que ver aí o que é ativo circulante, né, e o que não é ativo circulante. Então, na hora da prova, você volta lá, né, você vai marcando o que é ativo circulante. Então, imposto sobre o lucro não, prejuízos acumulados não, despesa não, telefone a pagar não, despesa não, tudo fora aqui. Encargo sobre folha, não. Gastos com desenvolvimento de novos produtos, não. Reservas. Ó, nada é ativo circulante até agora. A pagar já é tudo passivo, né, pessoal? Ó, aplicações financeiras. Opa, aí você coloca lá, ó, AC, do lado na hora de fazer a prova. Aplicações financeiras, ações de controladas e coligadas em investimentos, abatimento sobre vendas. Não é nem... Isso aqui é uma despesa, né? Fornecedores passivo, imposto a recolher, passivo, veículos e marcas, ativo mobilizado, estoque sim, né? Estoque, aí você põe lá, 1.120, beleza? Custo das mercadorias, isso aqui é despesa, disponibilidades, disponibilidades, estoque, ativo circulante, 1.900. Duplicados receberem em longo prazo. Então, se é em longo prazo, é o quê? Ativo realizável a longo prazo, não é circulante. Se vier só duplicados a receber, aí seria circulante. Mas do jeito que está aqui, está fora. A pagar é passivo, né? Clientes, ativo circulante, 3.200. Né? Clientes é igual ao que? A duplicatas a receber. Como ele não falou que é longo prazo, obviamente, então isso é o quê? Um curto prazo. Então, clientes entra aqui no nosso cálculo. Vamos ver se tem mais alguma. Receita bruta, não. Capital social é PL. Então, fechou, pessoal. Viu? Não precisa ter medo de questão grande. Então, nós temos 780 mais 1.120 mais 1.900 mais 3.200. Essa soma aí vai nos retornar um valor de R$7.000. E o que diz lá o item? Com base no fragmento do balancete, correto concluir, o artigo circulante corresponde a 6.220. Não, corresponde a 7.000. Então o item está errado. Vem comigo aqui. Pessoal, não precisa ter medo aí desse tipo de questão. No início dos estudos, como sempre vou comentando aí, no nosso material teórico, você pode ter alguma dificuldade de classificar determinada conta. Então, tem algumas contas, pessoal, que elas decorrem de... Já destaquei isso, vamos só destacar novamente para frisar aqui. Tem muito aluno que fica ansioso. Pô, professor, aquela conta, não consigo entender por que ela é um ativo, não consigo entender por que ela é um passivo. Isso é natural. Você está aí na sua caminhada, na nossa base lá da nossa pirâmide ainda, né? Nós estamos lá caminhando e, determinada conta ela surge lá no ápice da pirâmide. Então, quando você estudar os tópicos mais avançados da contabilidade, aí sim você vai entender o porquê de determinada conta ser ativo, ser passivo, ser PL, ser receita, ser despesa, enfim, beleza? Mas, em regra, pessoal, aqui as questões não têm maiores dificuldades.
é só você saber esses sufixos aí. A receber é direito, a pagar, obrigação, a recolher, obrigação, a recuperar, são direitos, né? Então, ativo. Despesas antecipadas, pô, apesar de ter um termo despesas, se é uma despesa antecipada, isso gera um direito. É aquela questão lá de um adiantamento a um diretor, pô, não ocorreu o fato gerador ainda. Então, se eu tenho um direito, isso é o quê? Um ativo, não é uma despesa ainda, propriamente dita. Então, isso vai estar lá no ativo. Então, sempre que aparecer despesas antecipadas, adiantamentos, né? Adiantamento a diretor, adiantamento a fornecedores, né? Isso aí o que? Representa direitos, então ativo circulante. Beleza? Então, a maioria, pessoal, das contas não envolve maiores problemas de classificação. É claro que sempre vai ter uma ou outra continha ali que vai gerar uma certa dúvida. Mas isso é natural justamente por quê? Porque essa nomenclatura, ela surge lá dentro de um tópico de contabilidade avançada. Então, nesse momento do curso, você, pô, que conta é essa? O que significa isso? Por que é um ativo? Por que é um passivo? Tranquilo? Sempre lembrando que quando o examinador elabora a prova, ele parte do princípio que você já tem todo o conhecimento. Você já estudou lá todo o edital, todo o conhecimento de contabilidade. Só que quando o cara está iniciando aí nos seus estudos, vai chegar um momento, o professor ele tem que colocar aqui as questões de prova. Não ia ficar só inventando continha fácil e colocar aqui, pô, é mil maravilha, você ia ler o PDF e acertar 100%. Pô, estou preparado para a prova, balanço patrimonial 100%, não vou mais estudar. Não, a gente tem que colocar questões reais, né? Situações reais. E às vezes, nessas situações reais, vai vir uma determinada conta que ainda nós não detalhamos no estudo da contabilidade. Então, por isso, essa dificuldade. Eu coloco isso no fórum, mas mesmo assim tem aluno que fica lá, ele fica ansioso, pô, acha que é um direito da vida que você lê o PDF, leu, releu, você vai acertar 100% lá das questões, 90%. Às vezes, em contabilidade, vai ter esse tipo de questãozinha aí que vai dificultar um pouco a nossa vida. Mas fica tranquilo, fica na paz, que isso é natural, não é só com você, beleza? A gente que está aqui do outro lado sabe que isso é uma dificuldade de todos os alunos. Então, fica na paz aí que aos pouquinhos nós vamos caminhando. Quando vai chegar lá em cima, no ápice da pirâmide, você já vai ter estudado tudo, toda a contabilidade introdutória, geral, né, que a gente chama, e os tópicos mais avançados aí sim, vai começar a fazer sentido e você vai olhar, nossa, contabilidade não era aquele bicho de 7 cabeças que o pessoal fala aí, beleza? Então fica tranquilo que aos pouquinhos nós vamos avançando. Veja essa questãozinha aqui. Pô, você está lá, questão, fazendo a provinha, aí vê essa questãozinha aqui com enorme, gigante, quase meia página lá, aquele monte de conta. Aí o aluno já, o candidato lá, a candidata, já se abate. Pô, já pula, não vou ver. Não, tranquilo, ela está pedindo o quê? Vai lá e vê o que ela está pedindo. Ah, um ativo circulante. Pô, tinha um monte de coisa aqui que era despesa, receita, nem tá no balanço patrimonial, só risca. O que ela quer? Só ativo circulante. Então eu vou lá, o que é ativo circulante? Ah, beleza, e vai anotando ali, soma, deu 7 mil, bateu, não é. Marca errado, sem problema. Tranquilo, pessoal? Então tem que ter paz aí, não precisa ter medo das questões. A maioria das questões de contabilidade gigantes, elas são mesmo para apavorar. Então, a maioria das questões, apesar de ser gigante, lá tem um hall de contas, que assusta num primeiro momento, mas aí você vai ver o que ele está pedindo, pô, é só saber identificar ali. São 3, 4 informações, às vezes só pegar uma e outra informação, reduzir lá, subtrair, somar e vai chegar no gabarito. Às vezes é só identificar, pô, o que é ativo circulante? Essa e essa conta. Então, tranquilinho, não precisa ter medo aí, beleza? Só um toque para te dar uma paz aí, uma serenidade no estudo, que às vezes você fica ansioso aí, pô, essa conta, por que eu tô com essa dificuldade? Mas fica tranquilo que aos pouquinhos a gente vai galgando aí o maior conhecimento, vai
vai maturando, né, o nosso conhecimento. E vocês vão ver, quando chegar uma questão dessa aí, você vai resolver em 10, 15 segundos. Só vai bater o olho assim, o que ele quer. Ativo circulante, isso aqui é passivo, não, isso aqui não é receita, despesa, vai cortando, vai colocando um tiquezinho do lado, somou, fechou, parte para a próxima. Pô, 20, 30 segundos você resolveu esse tipo de questão. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, tá valendo. Show de bola? Então, vamos partir aqui que a gente tem bastante questões sobre balanço patrimonial para que nós possamos aí fixar os conhecimentos e sair dessa aula aqui já com uma paz de espírito aí no coração, né, sabendo que balanço patrimonial não vai ser mais o nosso problema aí na prova. Beleza? Então vem comigo aqui. Mais uma questãozinha 18 aí. O ativo não circulante inclui ativos realizáveis a longo prazo, investimentos imobilizados e intangíveis. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Vamos lá, vamos ler de novo aí. O ativo não circulante inclui ativos realizáveis a longo prazo, investimentos imobilizados e intangíveis. Pô, barbada, né, pessoal? Tranquila essa questão aí. Ele só quer saber se você sabe o que compõe o grupo ativo não circulante. Então, nós temos lá, ativo não circulante, grupo, né? Quais são os subgrupos do ativo não circulante? Nós temos realizável, ativo realizável a longo prazo. Nós temos investimentos, imobilizado e intangível. Feito, 4 subgrupos. O ativo não circulante inclui ativo realizável a longo prazo, ok, investimentos, imobilizado e intangível. Só isso, certinho aqui, sem maiores problemas. Questãozinha bem tranquila. Ó, essa aqui o cara já fica com medo, né? Vamos ver. Pô, bateu isso aqui na hora da prova, pô, que manda informação. Meu Deus do céu, já se apavora e não acaba pulando, deixando em branco, né? No caso do CESP tem essa opção. Enfim, mas vamos lá. Vamos bater ela de frente aqui que não podemos ter medo. A Companhia Alfa foi constituída em 1º de abril de 2010, mediante captação de recursos totais de 80 mil, dos quais 50 mil foram captados dos sócios, ok, sob a forma de capital subscrito e integralizado no ato. O restante é oriundo de terceiros, 30% a título de empréstimos de longo prazo e 70% de curto prazo. Tá, beleza. Então, primeiro ponto aí. Então, tem uma integralização, né? Então, vamos colocar até aqui, pessoal, como fato 1. O que ocorreu no fato 1 aí, pessoal? Então, há uma entrada de 80 mil, né, no caixa, né, ou no banco, enfim, ele não fala, no disponível da empresa. E, em contrapartida, há uma entrada no capital social de 50 mil. E ele dividiu o restante, empréstimo de curto prazo, né, sob a forma... E o restante, 30% a título de empréstimos de longo prazo, né, e 70% de curto prazo. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Vamos ver se a gente tem espaço aqui. Fato 1. Ele debitou lá disponível 80 mil, né? Creditou capital social 50 mil. E os outros 30 mil, 70%, ou seja, 21 mil, empréstimos a pagar curto prazo, no valor de 21 mil, 70% de 30 mil. E ele creditou, vou botar aqui embaixo, ele creditou empréstimos a pagar longo prazo no valor de 9 mil, 30% de 30 mil. Beleza? Então, esse é o fato 1, pessoal.
Viu? É só você parar, analisar fato por fato, não precisa ter medo na hora da prova. Respira, vê o que está acontecendo. Ó, entrou um dinheiro, ela está falando aqui, ó, passo a passo, 80 mil, 50% entrou lá, né, no ato, o restante, 30% empréstimo longo prazo, 70% curto prazo. Pô, fez o lançamento aqui, totais do débito tem que ser igual ao total do crédito. Debitou 80 mil, creditou 80 mil, né? Capital social 50 mil, curto prazo 21 mil, longo prazo 9 mil. Perfeito. Né? Porque depois, pessoal, ele quer saber o que foi circulante e o que não circulante. Então, a gente vai pegar essas informações aqui depois e classificar. Tranquilo? Então, vamos lá para o fato 2. Nesse mesmo mês, um cliente fez um adiantamento correspondente a 2/5 do capital próprio, no mês da constituição da empresa. Não, até aqui, né? Fato 2. Fato 2. Um cliente fez um adiantamento correspondente a 2/5 do capital próprio. Então, vamos lá. Fato 2. O que aconteceu no fato 2? Houve um adiantamento, né? Então, eu vou debitar o quê? Disponível. Né? E vou creditar adiantamento cliente. Adiantamento de cliente. 20 mil reais. Beleza? Essa conta aqui, adiantamento de clientes, é o que? É um passivo circulante. Feito. Fato 3. No mês da constituição da empresa, foram realizados os seguintes investimentos. 22 mil em máquinas e equipamentos, 150%, e o restante financiado em 16 parcelas iguais. 12 mil em ações para especulação, 32 mil em mercadorias para revenda, 20 mil de empréstimos de curto prazo concedidos a terceiros e o restante em despesas. Então, vamos lá, pessoal. Fato 3. É até interessante aqui, a gente está espremendo, mas isso é uma situação que vai acontecer com você lá na hora da prova. Nem sempre tem espaço, né, pessoal, para a gente efetuar todos os lançamentos. Tem que fazer de forma espremida aqui, que nem eu estou fazendo aqui agora. Vamos lá, o que aconteceu aí, pessoal? No fato 3. Então, realizados os seguintes investimentos. Ele pegou lá esse valor, né, e foi constituindo aí o seu patrimônio. Beleza? Então, o que nós temos lá? Debitou máquinas e equipamentos, né, que ele está falando, no valor de ativo não circulante, né, aqui, máquinas e equipamentos, creditou disponível, creditou financiamentos a pagar, né, ele está falando aqui, ó, foram usados os seguintes investimentos, 22 mil em máquinas e equipamentos, 150% à vista e o restante financiado em 16 parcelas iguais. Beleza? Então, o que é isso aí? Ele debitou aqui máquinas e equipamentos no valor de 22, 11 mil à vista e 11 mil a prazo, né? Financiamentos a pagar. Beleza? O que mais que ele fez aí? 12 mil em ações para especulação. Então, ele debitou investimentos, né? Também é ativo não circulante. Como é que ele fez? 12 mil em ações para especulação. Então, a crédito disponível. Essa caneta eu fico apertando aqui, ela passa. 12 mil reais. Beleza. O que mais que ele fala aqui? Até aqui tá ok. 20 mil de empréstimos de curto prazo concedidos a terceiros. Não, antes aqui, né? 32 mil em mercadorias para revenda. Vamos lá. Débito mercadorias. Mercadorias é estoque, né? Ativo circulante. E creditor. Oh, tá foda essa caneta. Creditor disponível no valor de
32 mil reais. Beleza? O que mais que ele fez? 20 mil de empréstimo de curto prazo concedidos a terceiros. Então, vamos lá, mais um lançamento. Empréstimos concedidos a crédito disponível no valor de 20 mil. Perfeito? E o restante em despesas. Vamos lá, debitor. Despesas, creditor, disponível. No valor de restante que sobrou do disponível, né? Então, ele tinha lá 80 mil, aplicou 22, aplicou 12, aplicou 32, né? Sobrou quanto? Sobrou e aplicou 20 mil. O que sobrou aí, pessoal, foi 25 mil. Questãozinha chata, né? E trabalhosa. Beleza? Então, fiz todos os lançamentos aí. Agora, o que ele quer saber? Em abril de 2010, a companhia Alfa apresentou 64 mil de ativo circulante e 22 mil de ativo não circulante. Beleza? Vamos lá. O que tem aí de... A gente tem que ver agora o que tem de ativo circulante e o que tem de ativo não circulante. Beleza? Ativo circulante, nós temos lá. O disponível ficou zerado, né, pessoal? Então, disponível a gente não conta aqui como ativo circulante, né? Então, nós somando aí tudo, pegando todos esses fatos aqui, pessoal, os lançamentos, débito, crédito aqui, tudo que for ativo circulante, a gente realmente chega no valor de 64 mil, né? Só você pegar aqui tudo que for ativo circulante aí desses débitos e créditos, né? E passivo circulante realmente dá o valor de 22 mil aqui também. De ativo não circulante, na verdade. 64 de ativo circulante e 22 mil de ativo não circulante. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, realmente aí esse itemzinho está certo. Então, eu vou dar um toque aqui, pessoal. Vem comigo aqui para você não se assustar. Esse tipo de questão, se acontecer de vir na sua prova, isso aqui é uma estratégia que o examinador fala aí, eu conheço alguns examinadores e já conversei, né, sobre o que acontece. O examinador sempre coloca esse tipo de questão para o cara realmente perder tempo. Então, essa é aquela questão, tem aí, vocês já viram os nossos coaches, eles dão, né, geralmente eles dão dicas aí de estudo, como... A forma como quando você senta lá, você tem que saber qual vai ser a sua estratégia de abordagem de prova. Então, vou aproveitar essa questão aqui para dar esse gancho aí, uma dica de resolução que pode aplicar aí a qualquer prova, pessoal. O que acontece? Então, a gente tem a prova lá e ela vai ter questões nível fácil, questão de nível médio e questões de um nível mais avançado, difícil. Às vezes ela nem é tão difícil, ela é trabalhosa, que nem essa questão aqui. Ela não é uma questão difícil, ela só envolve uma maior dose, né, de tempo, você vai perder mais tempo, mas não é uma questão difícil, você fazendo aí os lançamentos, depois efetuando a soma, aqui o que ele está perguntando, você vai chegar no gabarito. Só que esse tipo de prova, esse tipo de questão, você deixa para o final. Então, você pula ela, não vai ficar aqui 5, 10 minutos numa questão, beleza? Então, você deixa ela para o final. Então, vai fazendo lá, questãozinha fácil, faz, questãozinha médio, pegou, fez. Chegou na questão, essa questão é difícil. A probabilidade de eu errar essa questão aqui é gigante. Eu não tenho um conhecimento, eu não tenho conhecimento sobre esse tópico, é tópico avançado. Não deu tempo de eu estudar. Não tem problema, pessoal. É quase impossível estudar 100% do edital aí. Ver todos os detalhes é humanamente impossível. Ver todos os mínimos detalhes. A gente tem que estudar aquilo que mais cai em prova. Isso que é uma abordagem que a gente chama uma abordagem focada, né, naquilo que realmente interessa, focado, objetivo.
Beleza. Então chegou naquela questão que é difícil, pô, você não sabe o detalhe, pula ela. Pô, é uma questão trabalhosa, exemplo dessa. Pô, dá para fazer uma questão que não é difícil, pô, mas isso aqui eu vou ter que fazer um monte de lançamento para mim verificar o que entrou no ativo circulante, o que não entrou no ativo circulante, o que é passivo circulante, o que não é passivo circulante. Beleza? Então essa é uma questão trabalhosa. O que você vai fazer? Você vai pular ela. Então, fechou. Digamos que tenha 100 questões lá. Você fez, sei lá, 90. Fez 90 questões. O que você vai fazer? Vai preencher o cartão resposta tranquilo, na paz, para não perder uma questão boba lá, às vezes acontece. Aí você perdeu lá 10 minutos nessa questão, ficou perdendo tempo, batendo cabeça naquela questão difícil, que a probabilidade de você errar é enorme, e o cartão resposta está lá, está em branco ainda. E às vezes ainda tem questão discursiva. Então você tem que saber lidar com a gestão do tempo de prova. É importante, pessoal, porque isso acaba afetando o teu psicológico. Você está lá, pô, ainda tem pelo menos 10, 15 minutos para cartão resposta. Aí você está lá, o carinha lá pressionando, ó, falta 15 minutos para o término da prova. Aí bate aquele pavor, tu olha aquele cartão em branco, aí você não consegue resolver mais nada, e é bem assim que acontece. Quem já passou por essa situação sabe. Eu já passei, por isso que eu estou dando a dica aqui. A gente já tem bastante experiência, né? Vários tombos, a gente vai aprendendo com os tombos. Mas também dá para aprender com aqueles que tomaram os tombos para você não tomar um tombo, não é mesmo? É isso aí que você está fazendo agora. Está aí sentando, se preparando para quê? Para quando chegar o momento X lá e vir uma determinada situação, você já está orientado a que fazer. Já estou dando essa orientação para você aqui em termos de contabilidade, mas isso se aplica a qualquer prova, beleza, pessoal? Então, o que você vai fazer? Fez lá, nesse exemplo, fez as 90 questões, pô, vai lá para o cartão resposta, preenche todas as respostas lá que você tem um maior nível de certeza, as questões fáceis, médias, aquelas que você, mesmo sendo difíceis, você tem conhecimento, domina, resolveu já, beleza, foi lá. Agora sim, num segundo momento, eu vou partir para aquelas 10 questões que sobraram, nesse exemplo hipotético meu. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 4. Daí você vai pegar e fazer uma análise. Pô, dessa aqui, tem aquela que vai demorar lá uns 5, 6 minutos, mas eu vou acertar ela, porque ela é fácil. E essa aqui é complexa, é um assunto que eu não sei, eu vou chutar mesmo, faz parte. Aí você vai, digamos, exemplo dessa questão aqui, vai fazer todos os lançamentinhos, bonitinho. Às vezes não tem espaço, é essa zona mesmo que até foi bom ter aparecido essa questão aqui, porque justamente é isso que vai acontecer na prova. Às vezes eles dão um espacinho, às vezes nem espaço tem lá na hora da prova. Então tem que apertar, espremer ali, fica até ruim de identificar, conforme ficou ruim aqui para nós aqui. Até deveria ter colocado uma tela em branco aqui para a gente resolver e somar com mais facilidade, que fica mais claro. Mas enfim, foi bom para startar essa dica que eu estou dando aqui para vocês. Então às vezes não tem muito espaço, mas faz todos os lançamentos lá, efetuou a soma, chegou na resposta. E aí você já vai estar nesse momento com mais calma, você já preenchi lá, já garanti. Se eu acertar aquelas 90 questões lá, tá sobra cavalo, né? Como tem o ditado. Então sobrou espaço, você é aprovado. Aí você vai vai tirar toda aquela pressão, você vai estar lá aliviado. Então vai fazer essa questão que envolve um maior tempo, beleza? Fez ela, foi lá, marcou. Tem essa questãozinha aqui, pô, isso aqui eu sei como é que é. Tipo, beleza, pessoal? Você vai fazer essas questões mais complexas, preencheu lá, entregou o cartão resposta e sai tranquilo, né? Na certeza que você deu o seu melhor. E você vai perceber, quanto maior o seu nível de preparação, você vai ser o último a entregar a prova. Você vai ficar lá entre os últimos. No início, as primeiras provas eu fazia lá, até meio descompromissado, eu entregava. Obviamente que reprovação na certa, né? Mas faz parte, tu tá lá, às vezes tu não tem conhecimento, tu estudou 50% do edital. Aí tem 100 questões lá, 50 você fez. As outras 50 você não tem muita ideia,
que vai acontecer? Você vai sair quando der lá o sinal lá para você sair, você vai sair. E se você observar, é bem isso que acontece. Por isso que essa questão de relação relação de vagas, né, pessoal? Aquela questão relação candidato-vaga é muito vago, porque tem 200 candidatos por vaga. Mas você vai ver lá, 5 a 10% é que realmente está lá no combate para aquelas vagas. O resto é tudo aventureiro, cara que chegou há pouco, que está estudando, que está lá fazendo concurso para verificar, mas ele não tem a condição ainda. Ele está pegando experiência, isso é normal, tem que fazer provas de concurso. Você vai ser aprovado no início? Não vai ser aprovado. Geralmente, a regra é essa. Então, é um caminho, mas você tem que fazer. Então, quando você já está num nível bom lá, você sabe praticamente toda a matéria, todas as disciplinas, você vai usar todo o tempo, ainda vai faltar tempo. Então, você é o último a sair enquanto tiver um tempinho lá, você está tentando resolver. É esse período lá que, quando falta 15, 20 minutos, você está tentando ganhar aqueles pontinhos, mas já na paz, você já preencheu o cartão resposta, você vai estar mais tranquilo, aí vai para essas questões mais complexas. Beleza? E você vai estar mais aliviado. Várias vezes aconteceu, faltam 10 minutos e ainda tinha 2 questões para mim resolver. Mas eu estava tranquilo, se não der aqui eu chuto. Aí naquele último minuto, 1 minuto. Aí, não vai dar mesmo. Aí vai lá, marca a questão, ou deixa em branco se for CESP. Enfim, beleza, pessoal? Então essa é uma dica. Não viu uma questão desse nível aqui que a gente acabou de resolver aqui. Viu esse tipo de questão? Pula. Você vai ver, tem um monte de informação. Não é para ter medo, você deu uma analisada, isso aqui, que nem tinha aquela questão anterior que nós vimos aí. Aquela questão, apesar de ser grande, ela é rápida, é 20, 30 segundos. Você vai bater o olho, não precisa fazer lançamento, nada. Agora, esse tipo de questão aqui, 80 mil, 50 mil a prazo, não sei o que, entrou máquinas, entrou imobilizado, isso aqui saiu do disponível, o resto foi 20%, 30%. Olha o tempo que vai demorar para fazer isso aqui. É diferente, entendeu? Não é para confundir. Questão grande, nem sempre você vai pular. Questão grande, analisou o que o cara está pedindo. Isso aqui é só classificação de contas. 20, 30 segundos você resolve. Vai pular? Não. Você vai fazer lá. Essa questão envolve, eu vou ter que fazer lançamento, vou ter que fazer razonete. Você vai resolver num primeiro momento? Não. Você vai pular, beleza? Então fica a dica aí, não vai ter espaço, vai ser essa zona aqui que aconteceu e foi interessante, porque é isso aqui mesmo, uma situação de real, é isso que vai acontecer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, não vai ter espaço, você vai ter pouco e tem que se organizar ali, aí vai ficar ruim para somar, é isso que vai acontecer. Mas esse tipo de questão você vai estar lá já nos últimos 15 minutos, na última meia hora você já vai estar com tudo preenchido, vai estar na paz, você vai resolver com calma aí. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Essa então a gente às vezes dá uns parênteses aqui, porque vem uns insights, né, do que acontece na situação real aí de combate, né, na hora da prova, e a gente acaba dando essas dicas aqui, que foge um pouco também da contabilidade, uma dica que são situações, né, que a gente tem mais experiência, mais vivência e já passou por isso. Muita gente é nova e está chegando. Tem gente que tá vendo aí o vídeo e nem não fez nenhum concurso ainda na vida. Então não tem muita... Agora já tem aquele cara que está mais experiente. Ele sabe que essas coisas acontecem realmente. Beleza? Mas vamos lá que nós temos ainda bastante questões para a gente estudar. Então vem comigo aqui. Então essa questãozinha 19 é só para ilustrar. Foi interessante ter colocado aqui. Não vai ter espaço, vai ser essa zona aí mesmo. Beleza, pessoal? Questãozinha 20. O céu e o inferno, né? Aí passou, vai vir uma questãozinha bem tranquila aí, uma linha. Né? Essa aí é claro que você vai resolver num primeiro momento. Vamos lá. O ativo imobilizado pode eventualmente incluir bens incorpóreos. Não, pessoal, ativo imobilizado é o quê? Bens corpóreos, materiais. Incorpóreos é o quê? É o ativo intangível.
né? Então, esse item está errado. Aí, ó, 5 segundos você resolveu esse item, né? Beleza? 21. Os veículos de uma empresa de transportes e movimentação de valores que são utilizados para a manutenção da atividade da empresa deverão ser classificados como ativos não circulantes. Então, os veículos de uma empresa de transportes e movimentação de valores que são utilizados para a manutenção da atividade da empresa deverão ser classificados como ativos não circulantes. Perfeito, né, pessoal? Eles são, aí, nesse caso, ativos imobilizados. E o imobilizado é um subgrupo, né, do ativo não circulante. Beleza? Então, tá perfeito essa questãozinha. 22. Os investimentos de longo prazo mantidos para fins de negociação devem ser classificados no ativo não circulante. Investimentos de longo prazo mantidos para fins de negociação devem ser classificados no ativo não circulante. Pessoal, essa questão aqui é um pega, né? Qual é a ideia, pessoal? Isso aqui, na verdade, já envolve um pouco de contabilidade avançada. Tá lá no pronunciamento, né? Um CPC que trata sobre ativos e passivos financeiros. Isso aqui, pessoal, é até um exemplo. Muito boa essa questão, porque é um exemplo da essência, primazia, né? Da essência sobre a forma, que está lá no CPC 00. Então, qual é a forma? Ele é um investimento de longo prazo. Essa é a forma. Investimento de longo prazo. Mas na essência, pessoal, ele é mantido para fins de negociação. Na essência, ele o quê? Ele tem uma liquidez maior, não é mesmo? Então, a negociação aí, segundo lá um pronunciamento, reflete, né, a compra e a venda de ativos frequentes, né? Então, esses instrumentos financeiros mantidos para negociação são usados, né, geralmente para gerar lucro, né, com as flutuações. Então, o objetivo dos investimentos, ativos financeiros mantidos para fins de negociação, o objetivo é gerar lucro decorrente das flutuações de curto prazo. Olha que louco. Então, na essência, pessoal, é o quê? Curto prazo. Apesar de na fórmula, investimentos de longo prazo. Então, primazia da essência sobre a forma. Investimentos de longo prazo mantidos para fins de negociação, ou seja, que tem o objetivo de gerar lucro decorrente das flutuações de curto prazo, deve ser classificados no ativo circulante. Beleza? Não é ativo não circulante. Então, mesmo investimento sendo de longo prazo, na essência, né, é manter ele para fins de negociação, ou seja, gerar lucro com as flutuações de curto prazo, ativo circulante, então. Que questãozinha legal, né? Essa questãozinha aí derruba muita gente, porque o cara vai cego lá. Longo prazo, não circulante. O cara marca ser, só que ele não se atém a esse detalhezinho aqui, ó, mantidos para fins de negociação. Ou seja, na essência, ele vai acabar negociando, vai ter uma liquidez aí de longo prazo, porque envolve as flutuações, né? Mesmo lá sendo investimento de longo prazo, na essência, nós vamos ter que classificar no ativo circulante. Beleza, pessoal? Mais uma questãozinha aí, vamos lá. Moral aí na carcaça. No balanço patrimonial, as contas do ativo não circulante incluem o fundo de comércio gerado internamente, bem como os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados ou não à manutenção das atividades da empresa e bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia. Então, qual é? Isso aí está certo ou está errado, pessoal? Tem algum erro aí? Vamos lá, dá uma lida aí. Qual é o erro, pessoal? O erro está em seguinte, pessoal. Em afirmar aí que o fundo de comércio gerado internamente, o que é esse fundo de comércio? É o goodwill, né? Gerado internamente é classificado no ativo não circulante, né?
esse ágio, né, que ele chama ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, né, ou também chamado de goodwill, ágio, né, pago por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, também chamado fundo de comércio, está relacionado, né, esse ágio gerado internamente, ele não é contabilizado, pessoal. Então, isso aqui também envolve entendimento de CPC, né? CPC 04, ativo intangível. Lá nesse CPC, ele fala que o ágio derivado de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, o chamado goodwill, fundos de comércio, gerado internamente, ele não pode ser contabilizado. Então, põe aqui, ó. Não pode ser contabilizado. Beleza? Então, basicamente, é esse o erro aí. Envolve um pouquinho, você pode ter tido um pouco de dificuldade para identificar o erro, justamente porque envolve aí um pouco de conhecimento de contabilidade avançada, CPC 04, que trata sobre ativo intangível. Beleza? Não vamos entrar em maiores detalhes, isso aí na sua caminhada você vai chegar aí num estudo mais avançado de cada um dos grupos. Nós temos aí um CPC que trata do ativo intangível, nós temos CPC 27, que trata sobre ativo imobilizado, nós temos CPC 16, por exemplo, que trata só sobre estoques. Então, dentro desses pronunciamentos, pessoal, existem inúmeros e inúmeros detalhes. Então, nós estamos aqui no estudo geral do balanço patrimonial, né? Lembrando onde nós estamos para situar. E dentro do balanço patrimonial vai ter as duas coluninhas e tem os grupos. É claro que tem algumas questões, como exemplo dessa, que elas vão entrar em alguns detalhezinhos maiores. A gente já coloca aqui para quê? Para você ver que não é a maior maravilha do mundo, vai ter questões mais difíceis que vão exigir o quê? Contabilidade avançada. Beleza? E isso vai ter curso específico, eu tenho um curso lá, Detonando CPCs, que trata somente de pronunciamentos contábeis. Justamente para quê? Para você entrar nesses detalhezinhos maiores de contabilidade avançada. Então vem comigo aqui. Não fica aí, pô, professor, mas o que é isso? Fundo de comércio gerado internamente. Por hora, saiba. É um tópico, apesar de ser avançado, é fácil, né? Nós temos dois tipos de ágio. O ágio gerado internamente e quando você adquire um ágio, digamos assim, gerado externamente. Bem grosso modo, só para você entender agora. Então, o gerado internamente não é contabilizado. Ah, mas por quê? Não vamos nos preocupar agora em entender por que isso. Isso aí é detalhe do CPC 04. Beleza? Então, tem dois tipos de ágio. Ágio pago e o ágio gerado internamente. Tranquilo? Goodwill. O gerado internamente não é reconhecido, não entra no balanço patrimonial. Então, por isso que está errada essa questão, porque ele não entra aí no nosso ativo intangível. Beleza? Somente o ágio pago aí, mas aí é outro detalhe, tá bom? O ágio pago entra lá como dentro dos investimentos. Então, você fez um investimento, pagou maior do que ele, digamos assim, o valor de mercado, isso envolve um ágio, né? Esse ágio sim é reconhecido na contabilidade, o ágio pago. Agora, o ágio derivado internamente, você fez lá, tem uma pesquisa ainda, então não vamos entrar em maiores detalhes, só sabe que tem o ágio gerado internamente, esse sim não é reconhecido como ativo intangível. Por que disso? CPC 04, ativo intangível, e na sequência do seu estudo aí, nós vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Combinado? Fechado? Então vamos partir para a próxima. Então esse item aqui está errado. 24. Ah, essa aqui é a mesma. É a mesma questão aqui, pessoal. Então, essa aqui a gente já sabe que está errado. Né? Vamos lá, 25.
As obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do ciclo operacional da entidade devem ser classificadas no grupo do passivo circulante. Beleza, aquela questão do ciclo operacional, né? Se elas forem obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do ciclo operacional da entidade, ser classificadas no grupo do passivo circulante. Aquela questão do ciclo operacional, né? Então, tá ok. Ó, mais uma questãozinha, não é para ter medo aí. Bateu esse tipo de... Já bate o pavor, né? O que você vai ver lá? O que ele quer? Né? O que ele quer aí? Não. Faltou a questão aqui, pessoal. Então, vamos aproveitar aqui, tendo visto já o avançado do tempo, aí a gente já dá um intervalo da nossa aula aqui. Você dá aquela descansada aí, toma uma aguinha, toma o seu cafezinho. Eu vou corrigir aqui e na sequência a gente segue. Então, vamos elaborar aí 2 blocos de questões do balanço patrimonial. A ideia era abordar em um, mas como a gente vai dando detalhe, vai vindo insight, vai em parênteses, dica de prova, acaba que a gente demora um tempinho maior aqui. Mas não tem problema, né? A gente tem paz aí, nós estamos na caminhada, não precisa a gente correria. E é claro, depois você vai ter aí disponível, você vai estar gravado, se você quiser ver na sequência toda, aí só entra no outro bloco e não tem problema. Beleza? Quer ver numa velocidade maior, quer pular, aí você vai ter toda a disponibilidade que você quiser do vídeo, beleza? Mas só vamos quebrar aqui para a gente organizar isso aqui, senão vou perder um tempo escrevendo toda a questão aqui, a gente já organiza. E daí no próximo bloco nós voltamos nessa questão. Vamos fechar mais algumas questões e fechamos o estudo do balanço patrimonial até que enfim, né? No próximo bloco, realmente nós vamos fechar o estudo do balanço patrimonial. Beleza, pessoal? Então até o próximo bloco.